ao Romanos capítulo 1. Nós não tínhamos acabado o capítulo, aliás, havia uma parte que nem sequer tínhamos lido. Vou ler o versículo 18 para lembrar, porque vamos falar da ira de Deus. E digamos, este conjunto de versículos tem exatamente a ver com a ira de Deus. Quais são as razões? Porque é que Deus se ira? Se irou com os romanos, se ira com aqueles que procedem deste modo, como está descrito aqui. E o verso 18 diz: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E depois verso 21, porque é que a ira de Deus se manifesta? Porque tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências ou cobiças dos seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. E agora vejam, meus irmãos, estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Há dúvidas porque é que a ira de Deus se manifesta? Digamos, nesta lista aqui, de facto, Deus olha para a humanidade e diz, isto é demais. Contudo, meus irmãos, não é diferente daquilo que foi nos tempos de Noé. De tal modo, a humanidade procedia assim, e já a questão também da sodomia ou da homossexualidade era crónico ali, que Deus acabou por decidir acabar com a humanidade como estava. E veio o dilúvio, que alguns ainda dizem que foi uma pequena enchente, mas foi à escala mundial, não é? Do planeta inteiro. Mas a ira de Deus manifesta-se. E, de facto, quando o homem abusa e vai muito além, a paciência de Deus é muito grande. Deus é longânimo, mas sendo longânimo tem limites. A paciência tem limites, não é? E, de facto, aqui nós vemos Paulo a chamar a atenção aos romanos desses limites. O homem ultrapassou tudo e mais alguma coisa. Nos nossos dias é a mesma coisa, não é diferente, não mesmo. Então, nós tínhamos visto até o versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens
incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E, meus irmãos, o que é que está implícito aqui? Para já mudaram a glória de Deus, ou seja, deixaram de dar glórias a Deus e passaram a dar glórias às fabricações humanas, não é? Sejam elas à imagem do próprio homem ou até dos próprios animais. E é interessante, aqui tenho algumas anotações. Em Atenas havia mais de 30.000 estatuetas públicas. Nós temos do apóstolo Paulo, por isso o apóstolo Paulo ficou tão enojado, não é? E ficou tão, digamos, tão perturbado. Finalmente lá viu até um pedestal que não tinha nenhuma imagem das milhares que havia, não tinha nenhuma imagem, e tinha indicação ao Deus desconhecido, não vá ter escapado algum. E então lá vamos colocar aqui o trono para dar glória a um Deus desconhecido, não é? E Paulo pegou nessa deixa exatamente para, a partir daí, apresentar-se o Deus incorruptível. Petrónio, que foi um dos historiadores e filósofos da antiga Grécia, afirmou que era mais fácil encontrar uma estátua em Atenas do que um homem. Tantas eram as estátuas, não é? Paulo observa como os atenienses eram muito supersticiosos. Cada templo, cada portão, cada casa na sua porta de entrada tinha as suas divindades protetoras. E isto é interessante. Os judeus têm a mezusa num dos umbrais da porta, e eles, quando entram em casa, eles tocam, fazem uma reza e depois entram em casa, não é? Mas, aliás, nós vimos, meus irmãos, algum reflexo disto no nosso país. Os irmãos já deram conta de que algumas casas têm azulejos com a Nossa Senhora daqui, com o Santo António, com este, com aquele. Isso mais não é do que procurar que, através dessa santaria, que haja alguma proteção na casa, não é? Então, tem essa indicação. Não são imagens, digamos, de estatueta, mas a imagem está lá no azulejo, não é? Atenas era a capital da erudição humana, por isso mesmo eles achavam-se muito sábios, e no verso 22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mas eu estava a falar de Atenas, que é na Grécia, e o que é que isto tem a ver com aquilo que Paulo diz em Roma? Era a mesma coisa. É bom lembrar que o Império da Grécia antecedeu o de Roma. E, portanto, muito daquilo que era a cultura de Roma, da Grécia, foi passando para os romanos também. Os romanos tinham as suas divindades, e eram muitas, não é? Em alguns lugares adoravam animais. Eu vou dar aqui uma indicação de alguns. No Egito era celebrada a adoração do boi Apis. Portanto, havia um boi que eles consideravam como uma entidade divina, não é? O boi Apis. Para além da adoração a leões, cães, falcões, cegonhas, crocodilos. E o crocodilo era, para os egípcios da antiguidade, um animal sagrado. Do mesmo modo que hoje é para os hindus a vaca. Na Caldeia, terra natal de Abraão, era comum a adoração da serpente, tal como no Egito. Os irmãos, vejam, adorar animais é aquilo que Paulo diz aqui. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Atualmente, os hindus na Índia são os que têm maior número de deuses e deusas, calculado em cerca de 300 milhões. 300 milhões? Como é que na Índia tem 300 milhões? Bom, é bom lembrar que a Índia tem uma população que está a rondar os 1.000 milhões. Mas será que são de pessoas? Não, são de animais. Estes 300 milhões são animais que os hindus adoram e consideram sagrados. Os hindus adoram certos animais, nomeadamente as vacas. Um cálculo das vacas é que havia 75 milhões de vacas
E, portanto, cada uma delas era sagrada. Os hindus, quando veem, os que seguem o hinduísmo, quando veem uma vaca, simplesmente não lhe tocam. Aquilo não é para alimentação. Acaba por ser, é um animal sagrado e como às vezes até se fala da vaca sagrada. E a ideia da vaca sagrada, de certo modo, vem daqui mesmo, não é? Mas também adoram ou consideram e prestam adoração a macacos, ratos, porque ainda que os macacos e os ratos lhes estraguem as colheitas, os hindus não lhe tocam. Consideram que são animais sagrados, não se atrevem a tocar. No verso 24, nós vemos que Deus acabou por entregar ao castigo naturalmente estes, não é? Por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. E esta desonra vem a seguir. Eu gostaria, digamos, só para os irmãos verem, porque o apóstolo Paulo, quando escreve, particularmente a carta aos Romanos e também Coríntios, ele é muito... ele faz vários parênteses, podemos dizer. Ele está a pegar num assunto, 2, 3, 4 versículos, ele introduz outro assunto, às vezes acaba esse assunto e volta ao que começou, começa o outro, vai por aí fora, e às vezes só 2 ou 3 capítulos mais adiante é que ele fechou. Neste caso aqui, os irmãos vejam, no verso 18, é uma questão estrutural. No verso 18 ele fala da ira de Deus. Começa a descrever a ira de Deus a partir, digamos, do versículo 23 e, sobretudo, do versículo 25. Não é? Portanto, esta parte aqui é aquilo que motivou a ira de Deus. E como é que Paulo demonstra exatamente essa ira de Deus? Vejam algumas palavras. No verso 21, porquanto? Isto é o porquê. Porquê é que se vai manifestar a ira de Deus? Por causa disto. No verso 24, tem a consequência. Por isso, vocês não estão a ver? Porque eles fizeram assim, então por isso, Deus os entregou. Depois, no verso 26, volta a mencionar pelo que Deus os entregou, não é? E no verso 28 tem, e assim como eles rejeitaram, também Deus rejeita. Portanto, isto é causa-consequência. Não é? Causa e efeito, podemos dizer. Portanto, esta é a estrutura deste conjunto de versículos. Já agora no capítulo 2, o versículo 1, começa também por portanto. Portanto, os irmãos estão a ver que aqui há uma série de consequências. Não é? Os nossos erros trazem consequências. No fim de contas é isso que Paulo está a dizer. E Deus não está a dormir, não é? No verso 24, então, ele fala no castigo. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências ou cobiças dos seus corações à imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. O que é que isto quer dizer? O que é que Paulo quer dizer com isto? Que o que nós semeamos, colhemos. Os romanos semearam uma coisa e vão colher o resultado disso. Há uma coisa que vem. E o que é que eles semearam? Eles abandonaram Deus e Deus os vai abandonar, não é? Às vezes as pessoas perguntam, porquê é que Deus não está comigo? Porquê é que Deus não responde às minhas orações? Porquê é que Deus isto? Onde está Deus? Será que as pessoas realmente procuraram Deus? Não estão de costas voltadas para Deus? Aquilo que a palavra de Deus nos mostra é que basta que o homem se volte para Deus, porque Deus está aí, não é? Está aí. Agora, quando o homem está de costas voltadas para Deus, quer falar com Deus, nós não falamos com uma pessoa de costas, pois não. Quando queremos falar com alguém, é pessoalmente, é cara a cara. Eu não vou estar aí a falar para os irmãos estando assim, não é? Isto não é de relações pessoais, não é ético. Então, quando nós queremos falar, é como se costuma dizer, olhos nos olhos. Agora, quando o homem volta às costas a Deus, vai ficar à espera que Deus dê a volta para o outro lado? Às vezes Deus até faz. Porque é um Deus de amor e de misericórdia, mas aquilo que a pessoa tem que fazer é voltar-se para Deus de novo, não é? E este voltar implica abandonar aquilo que levou a esse voltar de costas. A imundície, a palavra que está aqui a ser usada, imundície, tem a ver com o conteúdo dos sepulcros.
eu não os vejo. Lembram-se do caso do Senhor Jesus, quando falou que os fariseus eram sepulcros caiados de branco. Portanto, por fora muito bonito, pintadinho, mas lá por dentro está podre. É imundo, está em degradação. Assim é também, digamos, a vida dos homens sem Deus. Deus os entregou à imundície, àquilo que os homens fazem, todo o tipo de sujeira. É a corrupção, a imoralidade de toda a espécie, a decadência total. E o homem sem Deus, de facto, vai nesse sentido. O verso 25 diz, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocar a verdade pela mentira, para um Deus que abomina a mentira, é terrível. Dona Maria, bem-vinda. Estamos a estudar a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Para quem não conhece, ela veio pela primeira vez à nossa igreja no domingo passado à noite, no culto à noite. Esteve aí. Então, bem-vinda aqui. Irmão Romualdo, sim. Até parece que Deus é o culpado, sim. Pois, é a ideia de que deixar entregue a si mesmo. Não é, olha, tu portaste mal e eu agora vou-te levar ao diabo ou vou para aqui para acolá. Não, estás entregue a ti mesmo. Digamos, vais ter a colheita daquilo que semeaste, as consequências daquilo que causaste. Não é? Exatamente. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Sim. Irmão Júlio. Sim. Permite a minha ideia por uma passagem que eu dei esta semana. Nós, nesta área, podemos considerar, apesar de tudo bem, ter muito amor em Deus, quando o castigo vier, se calhar a nossa mente pode retroceder a uma ideia diferente. E aí classificamos Deus como um mal. Por exemplo, eu li uma passagem em que Deus nunca nos abandona. Apesar de, eu li uma passagem que, quando Moisés chegou no Monte de Sinai, cá abaixo viu aquilo, foi um pandemónio. E Deus, evidentemente, com aquela cena, com aquilo que houve, se irou. Mas diz a passagem que Deus, mesmo assim, não os abandonou. A coluna de fumo continuou até ao fim. Portanto, é uma passagem que eu li e agora. Mas deixe-me pegar nisso agora e dizer, Deus não abandonou o povo, mas castigou aqueles que foram os promotores. Portanto, houve uma consequência direta aí, não é? E Deus não os abandonou naquela altura, castigou aqueles que foram os promotores, os causadores, mas depois o povo continuou a abandonar e a voltar costas para Deus e todos eles ficaram no deserto. Somente 2, Caleb e Josué, entraram no terra prometida. Porque, digamos, continuaram, foram reincidentes naquilo que fizeram de mal. E a ira de Deus veio depois sobre eles, não é? E foram ficando. Moisés pagou, sim, mas, digamos, acabou por ser, é verdade, Moisés pagou a fatura da falta de água, não é? Na altura quando eles reclamaram. Mas Deus ainda assim teve misericórdia de Moisés. Mostrou-lhe a terra e depois também o chamou diretamente para si, não é? Porquê? Porque aquele erro de Moisés de ter faltado àquilo que foi, digamos, a ordem de Deus, ele
pagou, podemos dizer. Eu creio que Moisés teria um prazer muito grande em entrar na terra prometida à frente do seu povo, assim como saiu do Egito, mas, de certo modo, Deus compensou com uma ascensão direta, e é interessante, estas coisas estão todas ligadas. Os irmãos lembram-se quem é que apareceu juntamente com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Portanto, o corpo de Moisés e de Elias, o de Elias subiu num carro de fogo aos céus, de Moisés Deus também o levou, nunca ninguém achou o corpo, foram recompensados por aquilo que fizeram de uma forma especial. Agora, meus irmãos, não vamos fazer doutrina disto e dizer que quem trabalhar e se esforçar para o Senhor vai para o céu já num carro de fogo, ou vai logo de imediato. Não, digamos, Deus é soberano também na forma como age. Mas uma coisa eu não encontro em Deus, é que Ele seja injusto na sua recompensa. Ele recompensa os seus filhos, não é? Mas claro que muitas vezes nós não deixamos de pagar pelos nossos erros, e foi isso que aconteceu. Meus irmãos, vamos passar aqui à lista das coisas que têm levado ou levaram Deus a ir e continuam a levar, não é? Então, esta troca da verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram à criatura. E, digamos, este aspecto de adoração e serviço aos homens e às coisas criadas é terrível para Deus. Meus irmãos, lembram-se um dos 10 mandamentos que o Senhor colocou: não farás para ti imagem alguma, nem das coisas que estão na terra, nem no céu, e não te prostrarás não te curvarás diante delas para as adorar. Deus explicitamente deixou isto através de Moisés, pois o povo continuou a fazer o mesmo. E ainda hoje nós vemos para aí estatuetas e imagens de tudo e mais alguma coisa. E o povo vai lá e curva-se e faz promessas e pede aquelas imagens, àqueles bonecos para alguma coisa. É contrário, e é das coisas, meus irmãos, que mais desagrada a Deus. É a idolatria. É a idolatria e é a mentira. E isto pegando naquilo que, antes dos irmãos terem feito algumas questões, isto trocar a verdade de Deus pela mentira, sobretudo sabendo a verdade. Deus Deus não suporta. É alérgico, era a palavra que eu queria. Deus é alérgico à mentira. Qualquer cheirinho de mentira, Deus fica irado. Porquê? Porque Deus é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo é o pai da mentira. Então a mentira é terrível para Deus, não é? E isso é uma das coisas que... E tem sido por causa da mentira que o homem tem caído e se tem embaraçado cada vez mais, não é? Porque muitas vezes procura cobrir uma mentira com outra mentira e vai daí de mal a pior, não é? Do diabo, exatamente. E os mentirosos não herdarão. Sim, sim. Está a mentir, está a mentir. Tenho, não diga que tenho, diz: olha, eu não dou, não contribuo para esse peditório. Digamos, é estar aqui a tentar arredar as coisas com aquilo. É dizer como é. É dizer como é. A pessoa que recebe o não vai ser vida do mesmo, não é? Mas pelo menos a irmã não está a mentir. Deixe-me pegar aqui sobre a questão da mentira. É um dos versículos que é bom ficar bem. É Apocalipse. Capítulo 21. É mesmo no finzinho da Bíblia. Mas deixem ficar uma mão aí a Romanos, que é para depois não se perder. Apocalipse, capítulo 21. Os irmãos têm uma lista de coisas que o Senhor Jesus disse, ou de pessoas que o Senhor Jesus... Pessoas com ações que o Senhor Jesus disse que não entrarão no reino dos céus. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. 21, 8. Vejam. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos,
Os incrédulos são os que não creem, obviamente. Aos abomináveis, o que é que são os abomináveis? Os que causam vergonha, não é? Não é os que têm vergonha, são os que causam coisas vergonhosas. Aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então vê para onde é que vão os mentirosos? Para ali. Então, fecharei a torneira da mentira. O diabo é o pai da mentira. Agora, meus irmãos, às vezes nós acabamos por mentir, mas se mentimos deverá ser involuntariamente, não intencionalmente. Eu posso estar a mentir, digamos, com uma perfeita consciência de que aquilo que eu estou a dizer é verdade, é a informação que eu tenho. Mas se a nossa informação for deficiente ou for errada, eu estou a passá-la mentindo, porque não é aquilo, mas sem saber que estou a mentir. É diferente. Agora, sabendo que é branco e eu vou dizer que é preto, eu estou a mentir. E, meus irmãos, Deus não gosta de mentir. Deus não aprova a mentira. Deus não abençoa a mentira. Tá? Voltemos a Romanos. Vamos ver aspectos da ira de Deus. Já agora, sobre a questão de mentira. Não sabe, isto às vezes acontece até nos tribunais. Mas fazem uma pergunta. E às vezes essa pergunta é para nos enredar. E se nós dissermos alguma coisa que seja mentira, nós vamos pagar por isso. O que é que nós podemos dizer? Eu não faço comentários sobre isso. É melhor não fazer comentários do que mentir. Os irmãos estão a ver? Eu não faço comentários sobre isso. A verdade fica para mim, mas eu não faço comentários. Porque quando nós fazemos comentários, meus irmãos, somos presos. Ficamos presos às palavras. Eu já fiz comentários de que me arrependi. E hoje dizia, eu não faço comentários sobre isso. E sabem com quem é que eu aprendi, meus irmãos? Com os políticos. E eu não sou político, nem gosto de política. Mas eu não faço comentários sobre isso. Já viram pessoas à saída do tribunal, fazem perguntas. Não comento. Não comento. E ao não comentar, nem está a dizer a verdade, nem está a mentir. Simplesmente não está a comentar. Guarda a verdade para si. Agora, meus irmãos, isto é para a nossa defesa. É preferível isto do que mentir. E inventar coisas. Agora, o melhor é dizermos a verdade, mas às vezes não podendo dizer a verdade ou não sendo conveniente naquele contexto dizer a verdade, diz, eu não comento. Meus irmãos, é melhor o fecho eclair do que abrir a boca e dizer disparate. E dizer disparate. Não é? Esta é a minha posição. Digamos, às vezes a vida vai nos ensinando certas coisas em termos de alguma defesa. Irmã Emília. É. Exatamente. Seja no tribunal, seja onde for. Não é? É melhor não comentarmos, não abrir a boca, a não ser dizer eu não comento ou não tenho nada a dizer sobre isso, do que estar a inventar uma mentira só para despachar a pessoa. Estão a ver? Voltando então aqui ao texto, a lista de coisas que iram a Deus que está aqui. Meus irmãos, começamos com as paixões infames. Verso 26. Pelo que Deus os entregou a paixões infames. E uma vez mais, obrigado, irmão Romualdo, pela questão de sublinhar aqui a palavra entregar. Não é Deus entregou naquele sentido, olha, deixa-me pegar em ti e agora vais obrigatoriamente fazer isto porque eu te mando. Não, não é isso. É Deus deixar o livre-arbítrio do homem funcionar. E, portanto, é isso que tu queres, esse é o caminho que escolheste, então vai por aí.
Deus lança os alertas, e quando o homem não liga aos alertas de Deus antes de lhes virar as costas, Deus diz, é para aí que queres ir, então vai. Quando bateres com a cabeça na parede, vais dar conta que dói. Não. Não. Tem lá os profetas, não é? Então, entregar a paixões infames. Que paixões infames são estas, meus irmãos? Paulo diz aqui, porque, que paixões infames? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. É interessante que a palavra que Paulo usa aqui para mulheres, que nós traduzimos para mulheres, não é mulheres que está lá. Assim como também a seguir diz homens, e não é homens que está. Então o que é? Para mulheres falem fêmeas e para homens falem machos. E quando nós falamos em fêmea e macho, pensamos mais em quê? Na sexualidade. Na sexualidade. Ou seja, é a questão sensual, sexual que está aqui, a conduzir, a dar força. E uma força que é imparável. De tal modo que as mulheres que mudaram o costume daquilo que é natural, em vez de se inflamarem, isto é, de se excitarem, por assim dizer, com homens, ou com o homem, com o seu marido, digamos, não coloco aqui homens porque isso também é pecado, obviamente, é prostituição, é adultério, mas naquele sentido natural de uma mulher, de uma fêmea, ter o seu macho. E elas trocaram isso, ou seja, os irmãos têm ouvido falar com certeza deste fluxo de migrantes, sobretudo do norte de África e da Síria, para a Grécia. E uma ilha, das centenas de ilhas que a Grécia tem, é Lesbos. Já ouviram falar com certeza. É dessa palavra Lesbos que vem a palavra lésbica. Porque aqueles que no tempo da Grécia Antiga, aquelas mulheres que queriam, digamos, estar com outras mulheres, eram como que enviadas ou procuravam esta ilha, porque ali então era como que uma ilha própria para esta prática. Era o paraíso das lésbicas. Não é? E a palavra lésbica ou lesbianismo veio daí. É quando uma mulher procura outra mulher para ter o seu prazer sexual. Não é? Mas isto não é só para as mulheres, também os próprios homens. Verso 27, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, portanto, em vez de ser macho com fêmea, passou a ser macho com macho. Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, para que não haja dúvidas. Paulo coloca as palavras todas lá, varão com varão, homem com homem, e isto é homossexualidade. Cometendo torpeza. Vejam, Paulo não está aqui a dizer, isto é uma tendência, isto é apenas uma escolha. Qual escolha? Nenhuma. Isto é torpeza, isto é pecado, é contrário. Recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Dizem que é uma doença, é uma inclinação. Eu já nasci assim. Qual que? Nasceu, trate-se. Não é? Não, não era isso. Não mandava, não. No Velho Testamento, mas isso não foi o Senhor Jesus. Sim. De certo modo, os homossexuais eram tratados de uma forma, digamos, mais severa. Era, sim, senhor. Os homossexuais não iriam perdurar muito tempo em Israel. É verdade, sim. Vejam o que é que Jesus, por exemplo, fez quando lhe apresentaram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. Salvo erro, é João capítulo 8.
o que é que Jesus fez? Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E segundo a lei de Moisés, manda apedrejar. Tal como a situação dos homossexuais. Manda apedrejar. E Jesus baixou-se e começou a escrever na terra, não sabemos bem o quê. Para mim começou a escrever, olha, mentiroso, adúltero. E um após outro foram deixando a pedra, foram saindo. Porque Jesus diz, o que estiver sem pecado entre vós, que seja o primeiro a tirar a pedra. Nenhum deles estava sem pecado. Porquê? Meus irmãos, para haver uma adúltera, tem que haver um adúltero. A mulher não adultera sozinha. E, portanto, tanto o adúltero era ela como ele. E o adultério é considerado pecado sério, segundo a lei de Deus. Mas, meus irmãos, há um aspecto interessante com isso. Jesus não deixou de apontar, de mencionar, mas também Jesus não deixou de mostrar o seu amor e a oferta de perdão àquela mulher. O que é que Jesus lhe disse? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Significando isto o quê? Eu cometi pecado. Mas eu não vou, por causa desse meu pecado, ficar condenado eternamente. Aliás, a Epístola aos Romanos vai nos ajudar muito nisso. Não há mais condenação sobre nós. Agora, não há mais condenação sobre nós quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado e não voltamos a ele. Vai e não peques mais. Esta é a regra, meus irmãos. Ou seja, com isto o que é que eu quero dizer? E voltando aqui à vaca fria, chamemos-lhe assim. Um homossexual ou uma lésbica, reconhecendo que não é uma inclinação, não é uma tendência, não é, digamos, problema de saúde, é pecado, ele pode abandonar o seu pecado, pode se arrepender. E Deus, meus irmãos, eu não tenho motivo algum desde o Gênesis ao Apocalipse para não considerar que Deus perdoa. Deus perdoa. E restaura. E quer mudar, quer transformar a pessoa. Isso. Sim, exatamente. Isso. É pecado. Exatamente. Exatamente. É o ato. E assegurando também o perdão e a misericórdia de Deus. Não é? Seja para o homossexual, seja para o adúltero, seja para o mentiroso, seja para aquele que tropeçou em alguma coisa. Não é? Olha, meus irmãos, felizmente nenhum de nós é Deus. Porque se fôssemos Deus à nossa maneira, digamos, nós mandávamos toda a gente para o inferno. Não é? Pela misericórdia e pela graça de Deus, Ele é que está no controle. E nós somos alvo dessa misericórdia e dessa graça de Deus. Porque nós também não somos isentos de pecado, pois não. E soube-nos tão bem receber o perdão e a graça de Deus e a misericórdia. Então esse perdão e essa graça de Deus está para os outros também. Sejam homossexuais, sejam homicidas, sejam o que for. E pela graça de Deus eles podem ser transformados, não é? Mas, de facto, tem esse aspecto. Mas é mais um dos aspectos pelos quais vem a ira de Deus, não é? A partir do versículo 28, nós temos aqui mentes viciadas. Até agora foram paixões infames, das mulheres, dos homens, ou das fêmeas e dos machos, por assim dizer, na linguagem de Paulo. Agora, mentes viciadas. Os irmãos sabem quantos pecados eu encontrei aqui? Deixem-me dizer-vos. 21. Isto vai nos levar para a próxima semana. Mas 21 que estão nesta lista que o apóstolo Paulo faz. E que tem a ver com o vício da mente, com uma mente deturpada, com uma mente que gera uma desobediência a Deus e que por isso mesmo merece ser punida. Já agora, ainda aqui, porque está a vir à minha mente, e o texto é claro, no final do verso 27 diz, em relação à homossexualidade, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Os irmãos já com certeza ouviram falar de uma coisa, de uma doença que é SIDA, ou AIDS.
E de onde é que isso começou? Começou com um vírus em África, entre os animais. Passou de algum modo aos humanos, através de relações sexuais. Os irmãos sabem que há homens e mulheres que têm relações com animais. É condenado, exatamente. Há mulheres que compram um cão grande e serve de homem para elas. Não preciso dizer mais. Há homens que pegam em animais e têm algum tipo de relação com eles. Ou com elas. Agora, eu creio que a doença de que Paulo está a falar aqui, possivelmente já havia naquela altura. Aqui há uns anos atrás, os irmãos sabem, para os homens havia uma doença chamada sífilis, ou gonorreia. Uma palavra assim mais, coisa, esquentamento para os homens. Porque andava, digamos, de mulher em mulheres. Pegava de umas, passava a outras. Isso, de certo modo, foi mais ou menos controlado com penicilina. Mas nas últimas décadas, uma doença chamada SIDA, que é Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Ou seja, a pessoa deixou de estar imune, deixou de estar protegida. E, digamos, a doença entrou. Mas entrou pela via sexual. E o homem paga por isso, mas depois também a mulher paga com quem ele tem relações. E, digamos, isto vai se espalhando. Os filhos também vêm, também sofrem. Portanto, veja o sofrimento. No fim de contas, é isto que Paulo está a dizer aqui. Recebendo a recompensa do seu erro. Tudo, meus irmãos, que nós fazemos tem consequências. Há erros que se pagam e pagam muito caro. E Paulo está a deixar este alerta aqui. Para mim, meus irmãos, eu não tenho dúvidas, é a minha convicção, pode não ser a vossa, que a SIDA, no caso dos homossexuais, embora tenha atingido também os hemofílicos, mas no caso dos homossexuais é a paga, é a recompensa pelo seu erro. Mas mesmo assim não tem juízo. Não é? Continuam. Porque para eles dizem, eu sou assim. Mas volto a dizer, se vier um homossexual ter connosco, aliás, deixem-me dizer isto que já tenho dito em outras ocasiões. Se vierem 2 homossexuais ou 2 lésbicas ter connosco e pedir, pastor, case-nos, eu digo, não caso. Por razões bíblicas, não caso. Mas se vierem 2 homossexuais ou 2 lésbicas ter connosco e diz, pastor, precisamos de ajuda, eu estou sentado ao lado deles para ajudar. Estão a ver? Esta é a minha posição, muito clara. Eu já tenho dito, eu posso ir para a prisão com isso, mas não me importa. São as minhas convicções muito firmes, baseadas exatamente nesta palavra. Não casa diretamente, casa disfarçadamente, não é? Às vezes. Nos Estados Unidos, os irmãos sabem, já agora pegar, nos Estados Unidos, a Igreja Católica não casa, depende de onde. Mas nos Estados Unidos, igrejas com o nome de evangélico, isto é absurdo. E é abominável ao Senhor. Igrejas com o nome de evangélico são igrejas que são só para gays. O pastor é gay. Sabem o que é gay, não é? Homossexual. Os membros são homossexuais, vão lá porque é ali que estão uns com os outros. E ali ninguém os condena. E ali eles ouvem o sermão da Escritura que vai ao jeito deles. Os irmãos querem, vou-vos dar 2 exemplos. 3. De homossexuais e lésbicas na Bíblia. Sei que depois não vou tirar pedras, mas deixem-me explicar direitinho até ao fim. Jónatas e Davi são um dos pontos que eles apontam como sendo referência de homossexuais. Davi amava Jónatas como a sua própria alma. Pegam nisto para dizer que o amor deles era genuíno, era sincero, era puro. Homem com homem. Outro exemplo para lésbicas. Noemi e Ruth. Porque é que Ruth não quis deixar e procurar homem e ficou com a sua sogra, ambas viúvas, porque elas já tinham tendência, elas depois formaram um casal. Outro, mais grave ainda, Jesus não escolheu uma mulher para o apostolado,
Eram todos homens. Vede como eles se amam, embora não seja passagem bíblica, mas de um historiador da Roma. Meus irmãos, não há nada de novo debaixo do sol. E o diabo sabe explorar a Bíblia para a trazer numa interpretação para o seu jeito, para aquilo que convém. E hoje vamos ficar por aqui. Hoje vamos ficar por aqui, meus irmãos.